Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobre Deus e Sobre a Vida. Eu sou Ricardo Oliveira e o versículo do dia de hoje se encontra em Mateus 10:16, que diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus aqui nesse verso, ele fala sobre 4 animais. Então o que esse monte de bicho tem a ver com a palavra de Deus e sobre como nós devemos nos comportar? Bom, vamos lá. Primeiro, Jesus ele estava dando um exemplo da natureza, sabe? Situações que o pessoal que ouvia ele na época entendiam, pois muitas daquelas pessoas possuíam rebanhos, sabiam o que era uma ovelha, sabiam que era o perigo dos lobos, sobre serpentes, sobre pombas. Então Jesus usa esses animais para imprimir na mente das pessoas como funciona, qual é a mecânica da vida cristã. Embora ele estivesse falando com discípulos, ele estava enviando seus discípulos, seus apóstolos, com a pregação do Evangelho, mas essas palavras cabem para nós nos dias de hoje, que afinal de contas somos também discípulos de Jesus. Bora lá então? Eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Ovelhas e lobos não combinam, certo? Não tem como conviver, é muito complicado. E Jesus diz que está enviando seus apóstolos, está nos enviando, está te enviando como uma ovelha no meio de lobo. Lobos e ovelhas são inimigos naturais. Ovelha é a presa, lobo é o predador. Então é uma coisa que é complicado o convívio. Então ele diz, Jesus ensina que nós, como cristãos no mundo, tentando viver o evangelho de Jesus Cristo nesse mundo, somos como ovelhas, estamos suscetíveis a ataques. Às vezes as pessoas elas romantizam o evangelho, dizendo, olha, nenhum mal vai acontecer com você, nenhum problema, você está tranquilo, você está guardado. E a gente vê, não é bem assim, certo? Jesus está conosco. A Bíblia nos diz que Jesus, uma das características da ovelha é que elas procuram andar em rebanho. Então isso fala a respeito da nossa vida de comunhão com os irmãos, nossa vida de comunhão com a igreja. Outra característica das ovelhas é que elas seguem ao pastor. No caso, o pastor aqui é Jesus Cristo. Então, quando as ovelhas estão no seu rebanho, quando as ovelhas estão guardadas pelo seu pastor, então há uma proteção, há um refúgio, há uma força na união das ovelhas e na proteção do bom pastor. O problema é quando uma das ovelhas se afasta do rebanho e se afasta da proteção de Jesus. Então Jesus ele envia no meio de lobos, mas ele vem conosco. Lobos é o sistema. Lobo aqui se refere ao mundo, o mundo contrário ao evangelho, o mundo contrário à palavra de Deus, à pregação, a Jesus Cristo, ao modo de viver que o evangelho imprime às pessoas, às ovelhas. E os lobos, eles estão aí para devorar, para acabar. Então, palavras de Jesus, estamos em um mundo como ovelhas no meio de lobos. Legal? Mas não fica desesperado não. Jesus é o pastor, Jesus está conosco. Então ele chega e fala o seguinte: portanto, já que é assim, sejam prudentes como serpentes. Ó, outro bicho aqui. Prudente. A serpente, Jesus ele coloca como símbolo da prudência, porque a serpente, o comportamento dela é um comportamento muito discreto. O comportamento da serpente é um comportamento de ficar, de perceber o ambiente, de estar sempre atento. Não sei se você já viu uma serpente,
ali parada, ela sempre tem aquele hábito, aquela linguinha para fora. Sabe o que ela está fazendo quando ela põe a linguinha para fora? Ela, com a língua, ela percebe odores, sim, odores do ambiente, porque ela não enxerga muito bem, mas ela percebe tudo que tem em volta quando ela joga a linguinha para fora. Então, ela é comparada a alguém serpente. Então, seja prudente. Seja prudente. Não entra em discussões bobas, sabe, problemáticas que não tem nada a ver. Escolha bem as lutas que você vai lutar. Coisas que valham realmente a pena, tá certo? E foge de coisas sem futuro, certo? Porque às vezes as pessoas se envolvem em problemáticas que não precisavam e depois reclamam, estou sendo perseguido por causa disso. Não, está perseguido porque não foi prudente. E simples como uma pomba. Então ele encerra assim, simples, o símbolo de simplicidade, sabe? É não deixar que a malícia entre no coração, não deixar que a maldade te infecte. E você de ovelha, às vezes a pessoa de ovelha, ela começa a se transformar em um lobo. Não, permaneça simples, como uma pomba, na completa dependência do bom pastor Jesus Cristo. Amém? Bom, esse foi o versículo do dia de hoje. E eu vou te pedir aquele like para fortalecer esse canal, para a gente chegar a mais gente. Inscrição, se inscreve no canal, faz algum comentário, ativa as notificações e compartilha bastante, para a gente ver esse canal atingindo o máximo de pessoas possível, com a participação de cada um de nós. Legal? Até a próxima, se Deus quiser, sobre Deus e sobre a vida. Tchau, tchau.